Gênesis 3, a história da queda do homem. É um texto chave para entendermos toda a Bíblia e com base em tudo que nós cremos e acreditamos a respeito de Deus. Ele é chave porque através da queda do homem, Deus providenciou um caminho diferente. Quando o homem caiu, e não era um propósito de Deus que ele caísse, ele então teve que providenciar uma outra forma do homem se livrar dessa terrível maldição que veio depois da queda do homem. E se você crê na Bíblia, é importante que você saiba quais são os fatos que afetam a sua vida até os dias de hoje. Não só a sua, mas de toda a humanidade. Esse é o que nós vamos estudar hoje em Gênesis 3. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui para gravar mais uma aula da EBD, mais um texto a respeito um estudo a respeito no livro de Gênesis. E vamos falar hoje sobre a queda do homem, Gênesis 3. Talvez o livro mais importante, o livro dos começos, né? Gênesis quer dizer isso. Mas também dos bons começos, mas também dos maus começos. E hoje nós vamos estudar sobre a queda do homem, um mau começo, uma parte que não ficou muito boa, ou uma parte que poderia ter sido feita de uma outra forma. O texto é Gênesis 3, queria ler com os irmãos, Gênesis 3, do verso 1 até o verso 24. Peço que você abra a Bíblia e acompanhe a leitura aí comigo. Gênesis 3 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse texto que nós começamos agora, ele
Continuando, né? Nós vemos aqui o texto, Gênesis 3, a possibilidade de queda do homem. Ela foi colocada aqui quando Deus criou Eva e Adão. Ele deu a liberdade de manutenção ou não do seu estado original. O que Deus possibilitou ali para Adão e Eva? Eles escolherem o que eles queriam fazer, ou qual era a liberdade que eles iam ter. E infelizmente, né, enganado por Eva. Eva trazendo esse engano, sendo enganada também, levou até o seu esposo. E Adão veio a cair, e por causa dele, né, como nós sabemos lá em Romanos, todo homem também é herdeiro de Adão e pecador, conforme Adão. Nós recebemos como herança esse pecado original. Mas há uma condição para a gente sair dele. Há uma história aqui importante, uma possibilidade de redenção que o texto narra para nós. E aqui essa história, né, mostra que foi uma possibilidade de Adão cair, uma possibilidade de queda do homem, e que eles fizeram a escolha errada. Nós temos muitas liberdades na nossa vida, e às vezes nós fazemos escolhas erradas. Adão fez uma escolha errada. Ele escolheu acreditar nas mentiras do diabo, no que ele colocou como verdade, torcendo a palavra de Deus. E então ele veio a cair, né? E essa é a história que nós vamos poder estudar hoje. Gênesis 2, 16 e 17 diz que após a criação de Adão, Deus lhe deu uma ordem de natureza positiva e uma negativa. Qual que foi a positiva? De toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Deus tinha dado uma orientação para Adão. Ele havia apenas que obedecer. Uma coisa muito boa, poderia comer, desfrutar de toda a árvore, mas não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha um propósito com isso. Qual era o propósito? Que o homem não se corrompesse, que ele não desobedecesse à sua vontade. A implicação para isso na vida dele foi que ele deveria esperar e aguardar quando Deus desse permissão para ele poder comer da árvore do bem e do mal. Talvez um dia. Uma conjectura. Não é uma afirmação. Mas ele poderia vir a comer um dia. Mas ele disse, não coma. E Adão desobedeceu. Essa desobediência dele, né, trouxe duas situações. Nós podemos ver sobre duas perspectivas. Uma sobre a perspectiva da provação e outra sobre a perspectiva da tentação. Sobre a perspectiva da provação, nós temos o agente. Quem que estava provando Adão? Deus. E sobre a perspectiva da tentação, quem era o agente da tentação? Satanás. Então nós temos duas perspectivas para olhar a queda. A perspectiva da provação, sermos provados e aprovados, e sermos tentados e termos cedido à tentação e cair e sermos reprovados. Qual o objeto? Foi Adão e Eva. Os dois estavam nessa prova. Deus deu a ordem para os dois. E o alvo de cada um é diferente. O alvo de uma provação que você tem na vida é ser aprovado. E o alvo de uma tentação, quando vem sobre a sua vida, e o agente é o diabo, é para que você seja reprovado, para que você não consiga atingir o seu objetivo. E o objetivo de Deus aqui era a obediência do homem e ele estar debaixo da obediência. Deus estava aplicando esse teste de obediência, né, à sua criação. Adão tinha toda a condição possível de passar por esse teste. Deus não precisava de nenhum instrumento aqui para que o homem lhe obedecesse. Ele queria que ele fizesse isso de livre e espontânea vontade. Hoje, nós temos essa livre e espontânea vontade de fazer o que quisermos, né? 1 Coríntios diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser. Algumas coisas não são convenientes. E, às vezes, a gente escolhe o caminho errado ou a situação errada. Também, esse teste que Deus estava colocando na perspectiva divina era o sucesso de Adão e Eva, que dependia do alinhamento do coração, da vontade e do desejo.
E Deus deu esse teste para ele para que eles pudessem. A gente não sabe quanto tempo eles viveram no jardim e quanto tempo durou essa tentação. Mas possivelmente isso não foi de um dia para o outro, isso também não foi de uma forma instantânea. Isso foi um processo. Ela pode ter passado um dia próximo da árvore. A gente faz, a Bíblia coloca figuras de linguagem para que a gente ache uma melhor forma de compreender o que Deus está querendo nos ensinar. Mas fala-se muito em maçã, um fruto. Mas o fruto possivelmente não era maçã. Mas ela passava ali, ela olhava, ela observava. E o texto mostra para a gente, se nós lermos, quando o diabo conversa com ela, a serpente, né? Ela faz algumas perguntas. E 3 perguntas aqui que ela faz e afirmações que ela faz a respeito do que Deus é e do que Deus estava falando. Respondeu-lhe a mulher. 3:1. Mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. A serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Começa enganando ela, fazendo uma pergunta capciosa. Você não pode comer de todas as árvores do jardim? Na nossa mente, psicologicamente, quando você às vezes quer ganhar uma questão, você faz com que a pessoa te responda 3 perguntas afirmativas. E aí você quer que ela faça uma resposta afirmativa para você. Aí você faz uma 4ª pergunta, que ela pode responder não. Mas você começa fazendo perguntas afirmativas. Isso é psicologia aplicada de uma forma que a pessoa às vezes faz inconscientemente as suas escolhas. Aí diz, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim. Mas não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ela responde. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Quando Deus deu essa ordem para eles, também deu uma justificativa. Olha, se tocarem nessa árvore, se comerem do fruto, vocês vão morrer. E então a serpente disse, é certo que não morrereis. Aí ela joga uma dúvida, uma questão, para que desacreditem em Deus. Não disse que Deus estava errado, não disse que Deus era mentiroso, mas disse que se você comesse do fruto, você não ia morrer. Ele não estava atacando diretamente Deus, mas estava falando de uma forma que ela pudesse ir aceitando essa ideia. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Deus disse isso para eles, eles tinham essa informação. Então eles passavam, olhavam, conhecimento do bem e do mal, o que deve ser isso? Que mal que existe? O que é o bem? E essas dúvidas foram crescendo no seu coração. E Deus tinha falado com eles e o diabo explora isso. Aí ele coloca as perguntas e ele volta. O texto volta aqui para a atitude da mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós vemos 3 pontos importantes quando nós somos tentados. E isso acontece em toda tentação, tá? Você vai se deparar com isso se você observar as suas tentações e observar as situações que se envolvem com você, você vai ver como isso é interessante. Gênesis 3, né? Versículo 6, ele diz, boa para comer, agradáveis aos olhos, desejar para dar entendimento. 3 áreas da nossa vida que a Bíblia não só aqui nos alerta, mas em outros textos. Lucas 4, do 1 ao 13, narra as tentações de Jesus. São as mesmas tentações que ele venceu. Boa para comer, comparada ao pão. Transforma essas pedras em pães. Eles estavam com fome, 40 dias de jejum no deserto. Agradável aos olhos. O que o diabo ofereceu? A visão dos reinos. E ele poderia, então, ter aceitado aquilo ali de Jesus. Então, aquilo era agradável aos olhos.
A terceira, desejava para dar entendimento. Lhe ofereceu fama e prestígio. Se prostrado, Jesus se prostrasse aos pés de Satanás. 1 João 2,16. Vamos ler esse texto? Ele fala sobre as características dessas três situações em que nós somos tentados. 1 João, isso é em todos os nossos pecados e tentações que nós sofremos, não apenas em algumas. 1 João 2,16. João 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui nós temos a concupiscência, a cobiça da carne, que era boa para nós comermos, isso nos tenta sempre. Nós temos a cobiça dos olhos, era agradável aos olhos, disse. A Eva disse que a árvore era agradável aos olhos, ela percebeu isso. E a soberba da vida. O que é a soberba da vida? Era desejável para dar entendimento. Nós queremos ter um conhecimento, queremos entender, conhecer as coisas, queremos ser melhores, maiores, sermos superiores em algumas áreas a algumas pessoas. E isso traz a desgraça sobre a nossa vida muitas e muitas vezes. Então, Deus fala que vai dar graça aos humildes, mas aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Quando nós somos soberbos, queremos nos exaltar, Deus vai nos humilhar, ou vai trazer sobre nós alguma vergonha. Mas quando nós nos colocamos debaixo da orientação de Deus, debaixo da obediência de Deus, Ele vai nos exaltar num tempo oportuno. Esse texto fala que aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Adão e Eva iam permanecer eternamente se eles tivessem feito a vontade do Pai. Mas não, eles cederam à queda. Deus aqui, ele não errou o seu plano. Ele criou o homem com a liberdade de obedecer ou não. Nós somos assim hoje, nós temos a liberdade para obedecer ou não. Você tem a condição hoje de escolher. Você conhece uma coisa boa e uma coisa ruim. Um exemplo bem prático disso você com certeza já viu isso acontecer se você tem filhos ou não. Quando uma criança que você não ensinou o que é errado para ela, ela nem sabe falar direito ainda. Mas quando ela faz uma arte, o que ela faz? Ela toma a mesma atitude de Eva, ela se esconde. A mesma atitude de Adão. Ela estava brincando na sua sala, em casa, alguma coisa, tinha um vaso em cima da mesa, ela puxou aquilo e caiu no chão. O que ela faz? Se esconde. Se esconde de medo de ser repreendida. Mas você não ensinou para ela, você não disse para ela que ela não precisava, que se aquilo quebrasse ela ia apanhar, você não disse para ela que era errado, você não disse para ela que ela não deveria fazer aquilo, mas isso já está inerente, está dentro do ser humano, essa condição, essa situação. Então, Deus criou o homem assim. Ele não errou o seu plano, né? Ele criou com a liberdade de obedecer ou não. Você faz uma escolha. Após completar sua obra, né? Ele viu que tudo quanto fizera era bom. Gênesis 1, verso 31. Todas as coisas. Ele criou o mundo inteiro, criou tudo. Disse que era bom. Então, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O que Deus criou, ele vai concluir. E o plano dele vai ser concluído. Deus muitas vezes prova seus filhos permitindo tribulações e tentações vindas do diabo. A que nós aprendemos como lição através de Jesus Cristo, né? É Lucas, né? 31 lá. No início dos evangelhos tem a tentação de Jesus. Você pode ir lá olhar. Mas ele nunca tenta alguém, pois a tentação tem como alvo o erro. E quando é a provação que vem sobre a nossa vida, o alvo é a nossa aprovação, para que a gente seja aprovado. Então ele espera que a gente consiga vencer, passar por isso. Deus não permite uma aprovação também ou uma tentação que exceda a sua capacidade de resistir. Muitas vezes a pessoa fala, eu não consegui resistir à tentação. Você tem condições de resistir. Tiago
1 Coríntios 10, 13 fala isso pra gente. Deus não coloca provações sobre a nossa vida, né? Não tentações. Deus prova a nossa vida, ele não tenta. Quem tenta é o diabo. Ele não coloca provações que excedam a nossa capacidade de suportá-la. 1 Coríntios 10, 13. Então, a queda do homem ali, ele foi um processo que demorou um tempo, alguns dias, alguns meses talvez, e a nossa tentação também é assim nas nossas áreas hoje. O segundo aspecto dessa queda do homem é justamente esse processo. O que aconteceu? Não foi esse acontecimento instantâneo, né? Foi uma desobediência manifestada ao longo do tempo. Deus deixou algumas ordens, algumas orientações, e Adão, como Eva, não conseguiram cumpri-las. Mas ela foi ganhando espaço, e houve uma sequência de etapas, como nós falamos aqui. Qual a primeira etapa que nós vimos? A serpente aparecer, o diabo aparecer em forma de serpente e começar a colocar essas ideias na cabeça de Eva. Depois, o foco ficou em Eva e não em Adão. Provavelmente ele falou com Adão também, mas Adão não resistiu e não quis dar ouvidos a essa tentação. Depois houve uma pergunta mal intencionada. Deus disse para você não comer de todas as árvores do jardim? Uma pergunta mal intencionada. Não, Deus não disse isso. Eva responde. Depois houve uma mudança dessa verdade de Deus. É que, sabe o que vai acontecer? Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ficar conhecedor, você vai se equiparar a Deus. Você vai ser como Ele, vai conhecer o bem e o mal. E depois o engano e uma falsa promessa, né? E ela então deixa que o próprio pecado, a cobiça que há dentro do coração do ser humano, do homem, atente, e ela então, pela soberba que ela tinha de querer ser igual a Deus, comeu, e ela chegou e levou assim, Adão, prova essa fruta. Foi simples assim. Adão deve ter olhado, desconfiado, perguntado. A Bíblia não relata isso, né? A gente imagina que são acontecimentos de ordem natural entre as pessoas, relacionamentos. Então a pessoa iria ver essa parte. Então nós vemos essa falha na vida do homem. Então eles foram responsáveis por essa atitude, os dois, indesculpáveis por causa de uma desobediência. Porque quando alguém diz para você, não faça isso e você faz, que desculpa que você pode dar? Quando Deus diz que você tem que tomar alguma atitude e você não faz, que desculpa você vai dar para Deus? Que situação você poderia dizer, Senhor, eu não entendi muito bem, eu não ouvi, não, eu achei que não era assim. Mas lá no fundo do seu coração, você sabe que o que é certo e o que é errado. Deus deu essa condição ao ser humano. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos então dentro de cada um, né, essa consciência. Alguns às vezes pegam essa consciência que a gente tem boa e por tanto praticar coisas erradas e estar fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus, ele vai se tornando uma pessoa má. Você olha para uma pessoa, essa pessoa é má, ela é violenta, ela é isso e assim. Mas aquilo foi um processo de vida que ela foi deixando de obedecer, deixando de obedecer, deixando de obedecer várias e várias e várias vezes, e seu coração foi endurecendo. Mas todo aquele que não tem ainda passado por esse processo, e o ser humano não nasce assim. Ele nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Isso está dentro do teu coração. Está dentro do meu coração. Eu sei o que é certo e errado. Não é que eu não pratico coisas erradas. Não é que eu não erre, não é que eu não tente, que eu não seja tentado. Eu sou. A gente toma escolhas, faz escolhas. E aí a gente se responsabiliza por elas. Quando você faz uma escolha errada, então as consequências vêm. Às vezes você pede perdão, você pede desculpa, você se retrata, né? O perdão é o que Deus nos ensinou a fazer. E aí depois disso, aí você corrige e muda de vida. Alguns corrigem e voltam a errar. Nós somos falhos, né? Continuamos errando algumas vezes. Algumas coisinhas para nós pensarmos. O diabo pode até sugerir o pecado para nós, mas quem decide pecar é o homem. Ele pode até fazer as tentações, trazer os desejos, pecar, fazer com que a concupiscência da carne
que é o desejo que nós temos de fazer a nossa carne, concupiscência é dos nossos olhos, olharmos e vermos coisas assim desejáveis, prazerosas, em áreas físicas, sexuais, casamento, em alimentação, comidas, coisas assim, a gente querer e a gente olhar que coisa linda, que coisa bonita, que coisa saborosa que deve ser isso e ter a vontade de experimentar. Ou então ele tentar com a soberba da vida, te mostrar os reinos e dizer, olha, se você trabalhar incessantemente você vai ficar muito rico, vai poder comprar o que quiser, vai trazer felicidade para a sua vida. E aí a soberba entra no seu coração, a vontade de se exaltar, de ser melhor, de se destacar, de ser uma pessoa influente em algumas coisas. Então você acaba caindo. Mas ele pode sugerir, mas quem decide pecar é o homem. Geralmente a desobediência final não resulta em um ato instantâneo, né? Ele é construída lentamente, vagarosamente. A gente vai dando ouvidos. Tem um livro, gostaria de recomendar para vocês, Os 7 Passos da Tentação. Não lembro o autor no momento, mas ele é muito bom. Eu já li ele faz um tempo. De vez em quando eu recomendo ele para algumas pessoas. 7 Passos da Tentação. Ela é gradativa. Você vai passando por um processo. Quando você chega no 5º, 6º passo, você já, se você identificar nas suas áreas de vida, você não vai mais conseguir voltar atrás. Você vai com certeza cair. E é bem interessante o que ele explica ali, se eu tiver oportunidade. E a porta aberta para a queda é trocar a verdade pela mentira, ou vice-versa. O diabo foi trocando as verdades de Deus em mentira. Foi falando, olha, Deus não disse assim, mas não é assim que acontece, isso pode ser desse jeito, e aí uma meia-verdade nunca vai chegar a ser uma verdade. Ela é a mentira ainda. Uma meia-verdade ainda é uma mentira. Ela não está falando completamente o que precisa ser falado, nem te explicando o que precisa ser explicado. E aí a gente acaba acreditando nessas palavras. Às vezes nós nos enganamos a nós mesmos. Colocamos o desejo, o sentimento, a soberba, pesamos as situações e a gente acredita naquilo que nós estamos na nossa mente. Não, de repente eu consigo contornar esse jeitinho, né? Tal famoso jeitinho brasileiro para contornar algumas coisas também acontece. E a gente então é enganado por nós mesmos. Aqui depois nós vemos que, como havia falado, essa queda do homem, ele mudou totalmente a vida do ser humano. Isso trouxe sobre a nossa vida o pecado. E esse pecado, ele tornou o homem afastado de Deus naturalmente. Ele afastou o homem de Deus. Tanto que Deus tirou o homem do jardim, do Éden, e o colocou fora do jardim. Mas se você notar lá em Gênesis 3, depois que Deus deu a consequência para a serpente, deu a consequência para a mulher, deu a consequência para o homem, ele no final do texto de Gênesis 3, ele fala que Deus fez roupas de peles e vestiu Adão e Eva. O que Deus estava fazendo ali? Deus os expulsou da sua presença porque desobedeceram a ele, eles tinham que voltar à obediência para ter a comunhão de novo com Deus. Mas Deus nunca deixou de cuidar da sua criação. É o cuidado que nós vemos que Deus transmite a cada ser humano, mesmo sendo criatura, não sendo filho de Deus. E isso é o que a gente pode ver. E ele providenciou um retorno do homem à comunhão plena e completa com ele. Ao longo do tempo, nós já falamos da história de Noé, a corrupção aumentou tanto, ele destruiu tudo, começou com Noé, que era um homem reto e íntegro. Depois, de outras vezes, ele chamou Abraão. Depois, ele deu esse testemunho a respeito de Jó. Depois, ele criou, o povo queria reis, ele deu. Juízes, ele deu para conduzir o povo. E o povo não andava na obediência total de Deus. Então, ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. E a obra que Jesus fez foi uma obra que definitiva, exclusiva e final para a salvação do homem. Todo aquele que nele crê, né? João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho, o seu unigênito Filho,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê na obra de Jesus, né, pode restabelecer a comunhão novamente com o Pai. Só através de Jesus. A obra dele foi vir para morrer no nosso lugar, nós ainda sendo pecadores. E ele trouxe essa salvação sobre a nossa vida. Aquele que crê será salvo. Queria ler um texto para nós encerrarmos. Romanos 5, né? Mostra essa situação da justificação e de quem ele se compara Adão a Cristo. Quando ele compara Adão a Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, prefigurava Cristo. Toda a vida não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, Jesus ele vai restaurar a nossa comunhão novamente com o Pai. Só através dele é possível nós recebemos essa restauração. É o texto de Romanos, né? Nós ainda podemos destacar, eu li a partir do verso 12, mas podemos destacar Romanos 5, do verso 1, que diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, nas próprias provações que Deus nos dá, para que a gente seja aprovado diante de Deus. Sabendo que a tribulação produz perseverança. As provações na nossa vida, as tribulações produzem perseverança. Perseverança é você continuar tentando apesar das dificuldades. Você tem uma prova hoje, uma dificuldade, um problema, amanhã você vai tentar de novo, perseverar. E a perseverança e experiência. Quando você persevera, caiu uma vez, você levanta de novo, e aí você tem experiência. Você não vai mais andar e pisar nos mesmos lugares que pisou antes. Você tem experiência. Você não adianta passar ali naquele lugar estreito que você sabe que vai cair. Aí você tem experiência e, opa, eu não posso fazer isso novamente, porque isso vai me trazer tal e tal consequência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos a esperança de salvação, porque essa esperança está no nosso coração outorgado, dado por Jesus Cristo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira aqui se refere ao julgamento final. Quando Deus julgar todos aqueles que um dia se encontrarem com ele. Ou quando Jesus voltar e ele levar e transformar os nossos corpos estando nós ainda vivos. Ou quando, em Apocalipse narra assim, ele pedir a morte, ao mar, à terra, os mortos. E serão julgados na presença de Deus. Será o julgamento final. Essa é a ira de Deus. Para que a gente não passe pela ira de Deus e não seja morto uma segunda vez, não seja condenado uma segunda vez, para que a gente tenha a vida eterna com o Senhor, nós precisamos estar salvos através de Jesus Cristo, aceitar Ele. João 1,12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você só é filho de Deus se você crê na obra que Jesus fez, no que Deus fez, através de Jesus. Então, não se esqueça disso. O homem tem essa herança do pecado de Adão sobre si e que pesa
e que traz muitas dificuldades sobre a nossa vida. Todas as consequências do pecado, né, são narradas lá. A serpente ia rastejar, a mulher ter dor ao parto, o homem ia ter que suar por causa do seu trabalho, ia ter que trabalhar mais, e o pecado iria assolar ele, ia ter tentações, mas Jesus Cristo é a nossa válvula de escape para tudo isso. E a nossa bênção sobre todas as coisas. Não se esqueça disso. Então fica aqui. Aceite o convite. Aceite Jesus Cristo. Creia na obra dele. Estude a palavra de Deus. E você vai ver que é o melhor caminho para a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua estar assistindo até o final esse estudo. Nós estamos ali na igreja de Queiroz, né? Em Queiroz mesmo. Vai ser um prazer poder receber lá um dia e a gente poder estudar junto. Fazemos isso todos os domingos pela manhã, né? Isso é uma aula da EBD, a Escola Bíblica Dominical que nós mantemos. E você é nosso convidado para estar lá assim que tivermos com as portas abertas. Provavelmente continuaremos transmitindo de lá nesse período. Então, muito obrigado.